Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Vamos continuar a nossa conversa, o nosso bate-papo na Escola Bíblica de Jovens, revista da CPAD, os bons e os maus exemplos. Hoje, lição de número 4. Vamos estudar um personagem muito importante para o povo de Israel. Vamos estudar o seu primeiro rei, Saul. Este homem que tinha tudo para dar certo, só que o seu fim foi muito trágico. O título da lição de hoje é Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Vamos estudar 3 tópicos: um início sobrenatural, cometendo erros no meio do caminho e um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. Hoje vamos aprender o que não fazer. Então não sai daí porque temos muita coisa boa para aprender. Vamos conversar, vamos mergulhar na palavra de Deus. Então, você que tem acompanhado as nossas lições, você que tem acompanhado o nosso canal, os nossos vídeos, eu quero te convidar a dar uma passeada pelas nossas playlists. Nós temos muito vídeo bom, muito vídeo interessante para edificar a tua vida. E já quero te pedir, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Curte esse vídeo, comenta, envia para alguém. Não apenas assiste, porque se você comentar, curtir, compartilhar, o YouTube entende que este vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Eu quero contar com a tua ajuda, eu quero ser bênção na tua vida e você também pode ser bênção na minha vida. Estamos combinados? Então vamos ler a palavra de Deus. O nosso texto do dia está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, no versículo de número 11, que diz assim: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A síntese da lição de hoje é: em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Olha que coisa importante, precisamos entender que Deus é o dono da história, Ele é soberano, Ele controla absolutamente tudo e precisamos saber o nosso papel na história. Então vamos lá, nosso texto bíblico, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, dos versículos 8 até o 14. Versículo 8: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo de número 11. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Querido, esta é uma palavra profunda, uma palavra dura e uma palavra que nos ensina muito. Vamos então orar e pedir a iluminação do Senhor para as nossas vidas? Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Continua conosco, iluminando nossa mente, abrindo nosso entendimento, para que venhamos entender as tuas verdades. Pai,
Enquanto estamos aqui nessa aula, Senhor, abençoa esta vida, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Senhor, estabelece na vida dele, na vida dela, os teus propósitos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de lembrar você que o meu objetivo aqui é ser bênção para a tua vida e por isso nós disponibilizamos para você gratuitamente os slides da lição que nós projetamos aqui na tela. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar os slides para você acompanhar. Se você quiser usar na tua classe de escola dominical, fique à vontade. Se você quiser compartilhar com algum jovem para abençoar alguma vida, fique à vontade. Está à tua disposição para abençoar a tua vida. Amém? Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu desapontado com alguém? Pensa aí, alguém que te desapontou, alguém em que você confiou, alguém em que você apostou e que essa pessoa te desapontou. Hoje nós vamos falar sobre este sentimento de decepção, esse sentimento de tristeza, e não para qualquer pessoa, alguém que entristeceu o coração de Deus, alguém que realmente não fez a vontade do Senhor. Vamos aprender um pouco sobre a vida e obra de um homem chamado Saul, o primeiro rei de Israel. A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nesta lição veremos o primeiro rei de Israel, Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Saul se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja e acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco fazem daquilo que ele diz. Querido, isso é muito importante. Vamos estudar sobre este homem de Deus chamado Saul, um homem que tinha tudo para dar certo. Sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, cara, essa pessoa tem tudo para dar certo. E de repente você para e pensa e diz assim, meu Deus, como isso aconteceu? Como essa pessoa foi trilhar esse caminho tão diferente? Quem sabe essa lição já começa falando para mim e para você. Precisamos aproveitar as oportunidades. Eu quero te convidar neste momento para que reflitamos juntos acerca daquilo que estamos fazendo com as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, na nossa chamada, no nosso ministério. Não interessa onde quer que seja na área da nossa vida, que a vontade de Deus prevaleça e que venhamos obedecer ao nosso Deus, porque só teremos um relacionamento saudável com o nosso Deus a partir da nossa obediência. Então vamos ao nosso tópico de número 1, um início sobrenatural. Subtópico 1, o contexto histórico. Aqui a lição nos lembra que Deus não é pego de surpresa. Ainda na época do Êxodo, Deus já havia falado a Moisés que o povo chegaria um dia que pediria um rei. E o Senhor já estabelece quais os requisitos necessários para este momento. Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 e 15 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Deus então deixou claro o caminho para a implantação da monarquia em Israel. Isso é impressionante, querido, porque nós estamos lá atrás, nós estamos falando de Moisés ainda, o povo sendo liberto do Egito, o povo caminhando naquela peregrinação no deserto. E o Senhor falou, chegará um dia que vocês pedirão um rei como tem as outras nações. E nós percebemos que foi exatamente o que aconteceu. Depois de Moisés veio Josué. Josué liderou a conquista da terra prometida. Nós acompanhamos isso em lições anteriores. A terra de Canaã foi conquistada, o território dividido. E então eles se estabeleceram ali na terra prometida. A partir daí se subsequenciaram juízes que foram usados por Deus para libertar o seu povo. Por quê? Eles desobedeciam, o Senhor se irava, levantava juízo sobre eles e um povo os oprimia.
Então eles se arrependiam, pediam misericórdia, Deus exercia a sua misericórdia e levantava um juiz para ser o libertador do seu povo. E nós percebemos que esse ciclo se repetia, porque quando o juiz morria, o povo voltava a andar em maus caminhos e era novamente oprimido. Nós percebemos que nós temos do primeiro juiz até o último juiz Samuel, este ciclo se repetindo. Chega no momento de Samuel, o povo rejeita os filhos de Samuel. Ele diz: não, nós queremos um rei, nós não queremos mais um juiz sobre nós. E então esta palavra aqui se cumpre. E é óbvio que Deus, já em sua onisciência, já sabia de tudo isso. Ele falou então: quando chegar este momento, vocês escolherão um de vocês. Vocês não poderão colocar sobre vós um rei de povo estrangeiro. Vocês deverão colocar um rei do meio de vós, alguém que será do povo de vocês. E foi justamente isso que aconteceu. Então devemos afirmar sim que Saul foi escolhido por Deus. Foi o Senhor que colocou Saul no reino de Israel. Olha só esse momento em que os hebreus pediam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as outras nações. Então isso é muito interessante, porque a palavra de Deus se cumpriu. Samuel fica chateado, Samuel fica triste, Samuel se sente desprezado. O Senhor dá uma palavra para Samuel. Diz: Samuel, na verdade este povo não está rejeitando a você. Este povo está me rejeitando. Porque entenda, querido, enquanto não havia um rei em Israel, eles viviam o que nós chamamos de teocracia. Um governo em que Deus é o governante. Eles passam então da teocracia para uma monarquia. A presença de um monarca que iria governar o povo de Israel. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 15 e 16. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então o Senhor já falou para Samuel: Samuel, eu vou te indicar esse homem. Amanhã você vai ungir alguém da tribo de Benjamim. Então não esquece isso, que era uma das 12 tribos, né? Então Benjamim, o irmão mais novo de José. Você lembra da história? O irmão a quem José amava. Então era descendente de Benjamim, o primeiro rei de Israel. Os textos deixam claro que Deus conduziu as circunstâncias. Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido Saul como rei de Israel. Saul seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra os filisteus. Portanto, Saul foi escolhido por Deus. Nunca esqueça isso, tá bom? Saul foi escolhido por Deus. Muito embora nós venhamos a compreender que Deus escolheu Saul no sentido de atender a um chamado do povo, a um desejo do povo. O povo gostaria de um rei, e eles queriam alguém com aparência de rei, com força de rei, com formosura de rei. Deus escolhe Saul. Chegaria um momento que Deus escolhia outro segundo o seu coração. A este seria o nome de Davi. Mas essa é uma outra história, fica para um outro momento. Entramos então no subtópico de número 3, sinais de uma vocação. Tudo começa muito bem, o ministério de Saul começa muito bem. Após a revelação de Deus para Samuel que viria um homem de Benjamim, Deus mostra quem era este homem. Era Saul. Samuel então convida para a refeição, coloca Saul num lugar de honra, naquele lugar de refeição. Ora, um juiz, um profeta da estatura de Samuel era alguém respeitado. Fazer uma refeição com um profeta já era uma honra muito grande, ainda mais ser colocado em um lugar de honra
à mesa do profeta. Na verdade, Saul estava sendo honrado por Deus. Saul estava sendo abençoado por Deus. Saul estava recebendo uma grande oportunidade das mãos do Senhor. Samuel unge Saul e avisa que ele receberá a notícia que as jumentas de Quis, seu pai, foram encontradas. Além disso, fala que Saul encontraria um grupo de profetas e que a sua vida seria mudada para sempre. Olha só, 1 Samuel capítulo 10, versículos do 1 ao 6, diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zeus, os quais dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Querido, que profundidade da revelação de Deus. O profeta Samuel se levanta como alguém predizendo o futuro, dizendo: Saul, para você saber que esta unção representa Deus em sua vida e que Deus te escolheu, vão acontecer sinais da forma que eu estou te falando. E olha, querido, que riqueza de detalhes, que riqueza, que profundidade na revelação de Deus. Enquanto hoje, sabe, nós vemos tanta gente brincando com a coisa séria, com o Espírito Santo, dizendo que estão recebendo revelações de Deus. Querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, lógico que nós acreditamos que ainda Deus revela, que o Espírito Santo ainda fala com o seu povo, mas precisamos ter responsabilidades, porque Deus fala na profundidade e Deus fala com um objetivo específico, conforme a palavra ensina. A profecia vem para edificar, exortar ou consolar. Fora disso, nós devemos rejeitar, porque precisamos fazer prova da profecia que vem da parte de Deus e da que não vem da parte de Deus. Então aqui o profeta se levanta, dá uma palavra para a edificação da vida de Saul, porque ele perceberia ali que Deus estava falando com ele. Ainda diz mais: a partir deste momento o Senhor vai se apoderar de você e você vai ser cheio do Espírito e a sua vida vai mudar. Querido, precisamos entender a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, na era da igreja, na época em que vivemos, nós entendemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos rendemos ao Senhor, nós temos um encontro com Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós somos cheios desse Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele se apoderava da pessoa e saía. Ele se manifestava, se apoderava e saía. Então essa era a forma como o Espírito Santo se manifestava naquela época. E na vida de Saul foi assim. Tudo que o profeta Samuel falou de fato aconteceu. 1 Samuel capítulo 10, versículos do 7 ao 10. Olha só. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo
dia. E chegando eles ao outeiro, e eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Deus escolhe Saul, Samuel unge Saul, e Deus dá sinais para Saul, para que ele compreendesse que ele, Deus, era com Saul. E naquele momento, Saul é cheio do Espírito Santo, Saul canta, Saul louva ao Senhor, Saul profetiza no meio dos profetas. Inclusive, há aquele questionamento: é agora Saul um dos profetas? Na verdade, Deus estava mostrando que Saul não era mais o mesmo homem. A partir daquele momento, ele era um homem diferenciado no meio do seu povo. Um homem que seria instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. E no subtópico número 4, nós percebemos o fechamento dessa chamada. Samuel apresenta Saul diante do povo. Samuel convoca todo o povo e apresenta: está aqui o rei que vocês pediram. Interessante que a história conta que Saul ele se esconde. Saul ele tenta ficar ali entre as bagagens, ele mostrando ali uma timidez, mostrando ali um temor, não é? Como as pessoas mudam, não é? Como as coisas vão acontecendo e as pessoas vão mudando. Então o próprio Deus mostra que Saul está ali. Samuel apresenta o povo e todo o povo, com exceção dos filhos de Belial. Lembra da lição passada? Filhos de Belial são aqueles desprezíveis, aqueles inúteis, a quem a palavra considera que não faziam a vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 a 24, diz assim: Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse a todo o povo: Vede já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! Eu quero chamar a tua atenção. Você percebeu a descrição de Saul? Alguém que era mais alto que todo o povo, alguém que se destacava na multidão. Esse era o homem que as pessoas, os hebreus, os israelitas, iriam reconhecer como rei. E de fato foi assim que aconteceu. Samuel mostra quem seria o rei e todos eles aceitaram. Todos eles o proclamaram rei, dizendo: Viva o rei! Então nós percebemos que Deus escolhe Saul, mas Deus escolhe de acordo com o que o povo gostaria de receber. Deus estava atendendo ao pedido do povo. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia exatamente o que iria acontecer. Então nós percebemos que Saul teve um início excepcional, um início sobrenatural, escolhido por Deus, honrado, cheio do Espírito Santo. Agora era com ele, agora era a hora do ministério. Então entramos no tópico de número 2, cometendo erros no meio do caminho. Subtópico 1, uma desobediência completa. Você lembra do que nós lemos agora há pouco? Que Samuel havia dito a Saul: vai lá e me espera, daqui a 7 dias eu estarei com você. Apesar de todos os sinais e da honra e autoridade dadas por Deus, Saul desobedeceu ao Eterno. Ele decidiu oferecer sacrifício e desobedecer a ordem do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos do 8 ao 14, diz assim:
E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Perceba que mal começou o ministério de Saul, ele já começa desobedecendo uma ordem direta do profeta. Preste atenção, o profeta disse: vai lá e aguarde por 7 dias, eu irei oferecer o sacrifício. Além disso, nós precisamos compreender que existem princípios que precisam ser respeitados. Só poderiam oferecer o sacrifício os sacerdotes, o sumo sacerdote, pessoas escolhidas por Deus. Preste atenção, Saul foi escolhido para ser rei. Saul não foi escolhido para ser sacerdote. Quem era sacerdote na época, quem era profeta na época, era Samuel. Princípios precisam ser respeitados. Precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer e não extrapolar em nossa chamada. Então, querido, guarde uma coisa no seu coração: respeite a sua liderança, respeite o seu pastor. Saiba que há limites que precisam ser respeitados na vida espiritual. Para o que Deus te chamou, faça aquilo que Deus te chamou. Não extrapole, não passe por cima dos outros, sabe? Não desobedeça. Saul desobedeceu. Ah, mas a intenção era boa. Não interessa a intenção, interessa é obedecer ou não obedecer. Isso precisa ficar claro. Mas não para por aí. No subtópico número 2, nós percebemos que, além de desobedecer ali no início da jornada, em outra ocasião, Deus havia ordenado por meio de Samuel que Saul aniquilasse os amalequitas. Este povo foi o povo que se pôs contrário aos israelitas na ocasião da saída do Egito. Querido, isso está lá em Êxodo, capítulo 17. É o povo que se levanta logo depois da saída ali do Egito, se levanta contra o povo, fazendo guerra contra Israel. Deus se ira contra aquele povo e Deus dá uma palavra que valeria para sempre. Observe, Êxodo, capítulo 17, no versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Observe que Deus lá atrás, com Moisés, havia falado que chegaria um dia que ele ia arriscar a memória de Ameleque da face da terra. Esse momento chegou. O juízo de Deus deveria ser estabelecido por meio da vida de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia no Egito. Vai, pois agora, e fere a Ameleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. O juízo de Deus deveria ser concretizado naquele momento. A mão de Deus deveria pesar sobre aquele povo por meio de Saul. Ele seria o instrumento do juízo de Deus. Saul decide por conta própria não exterminar o povo. Ele não mata o rei dos amalequitas. Ele ainda preserva animais com a desculpa de oferecer esses animais em sacrifício. Observe, querido,
Deus quer a nossa obediência acima de qualquer coisa. Ah, mas eu matei muita gente, Saul falou. Ah, mas eu feri muitos. Mas não fez por completo. A vontade de Deus era exterminar Amaleque da face da terra. Então, Saul deveria cumprir o propósito de Deus. Obediência parcial não é obediência, querido. Obediência parcial é desobediência. Nunca esqueça disso. Queridos, nós precisamos falar sobre obediência, desobediência e pecado. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Tudo o que vai contra a vontade de Deus é pecado. E todo pecado traz as suas consequências. Lembre-se de que Deus perdoa pecados. A culpa de todos os pecados de ontem, de hoje, de amanhã, Jesus colocou na cruz do Calvário. Deus perdoa os nossos pecados. Isso é verdade. No entanto, cada pecado traz a sua consequência. Não há pecado maior ou menor diante de Deus em relação a perdão, mas há pecado maior ou menor com relação a consequências daquele pecado. Observe que a desobediência de Saul trouxe consequências para ele, consequências terríveis. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Observe que Deus dá uma palavra muito séria, dizendo assim: me arrependo de ter colocado Saul no rei. Aqui gostaria de fazer uma observação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A melhor tradução aqui não seria arrepender-se. Naquele momento, Deus diz: olha, você será rei, mas você já está com os dias contados. Neste momento, a tua história, o teu cenário está sendo mudado pela soberania de Deus. Como você desobedeceu, pela sua desobediência, consequentemente, você não será mais rei sobre o meu povo. Deus estava exercendo a sua soberania naquele momento e mudando o cenário de Saul. O interessante é que Saul ainda tenta justificar. Saul fala: não, mas eu guardei os animais para sacrificar ao Senhor. Ah, eu fiz isso com a melhor das intenções. A gente gosta muito de usar isso, né? Deus quer a obediência, querido. Olha só, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus havia dado um decreto. O Deus que escolhe é o mesmo que pode rejeitar uma pessoa por causa das suas atitudes. Então, querido, nunca esqueça: Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas do Senhor. Cuida daquilo que Ele colocou na tua mão. Se Deus te deu uma família, cuida dela. Se Deus te deu um ministério, cuida dele. Se Deus tem uma chamada para com você, cuida dessa chamada. Aproveita cada oportunidade que Deus coloca na tua mão, porque, querido, saiba, de tudo nós prestaremos conta diante do Senhor. A caminhada de Saul continua, e o subtópico número 3 fala de outras atitudes erradas. A primeira delas, que nós podemos registrar além daquilo que nós já falamos, foi o momento, eles estavam em guerra. E observe, né? Guerreiro precisa comer, guerreiro precisa se alimentar. A batalha não ia bem, então Saul precipitadamente baixa um decreto que deveria ser feito jejum até o fim daquela tarde. Interessante é que o povo precisava comer para a batalha. E naquele momento, Saul troca tudo. Ele já fazia isso desde o primeiro momento, fez isso na segunda oportunidade, fez mais uma vez, se precipitando, sem ouvir a vontade de Deus, sem saber qual era a vontade de Deus para a vida dele.
Tanto é que Jonatas não sabia daquilo, não sabia do decreto do rei, e ele pega então, prova o mel, e por causa disso quase é morto pelo próprio pai. O povo precisou interceder. Isso está em 1º livro de Samuel, no capítulo 14, dos versículos 43 ao 44. Além disso, Saul se sente incomodado com o ministério de Davi. Você lembra da história? Davi derrota o gigante, Davi começa então a ganhar batalhas. Ele era um homem valioso para Saul, para o seu exército. Só que então, na hora das homenagens, as mulheres começam a cantar, dizendo que Saul havia matado milhares, mas Davi 10 milhares. Ou seja, colocou Davi acima de Saul, e aquilo despertou ciúme, inveja no coração de Saul. Por causa disso, ele começou a perseguir Davi. Meu livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 até o 9. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o meu reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só que cabeça pequena. Sabe, querido, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós. Nós precisamos andar com gente que estuda mais a Bíblia que a gente. Nós precisamos andar com gente com a cabeça melhor que a nossa. Porque quando a gente está andando com pessoas que são melhores, mais inteligentes, mais capacitadas, mais espirituais que a gente acaba sendo edificado, a gente acaba sendo abençoado. Saul não pensou assim. Saul poderia ter o melhor general do seu exército ao seu lado, um homem de Deus, fazendo a vontade do Senhor, um homem fiel a ele, mas não, ele preferiu sentir inveja. Isso é muito comum no ministério. Às vezes, você está ali desenvolvendo um ministério e não consegue ver Deus usando outra pessoa. Querido, sinta-se feliz quando alguém perto de você é usado por Deus, canta bem, prega bem, dá uma aula boa, se destaca. Querido, aplauda, glorifique ao Senhor pelo sucesso do teu irmão. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É muito fácil para nós chorar com os que choram, mas é muito difícil se alegrar com os que se alegram, porque existe esse sentimento de inveja, a vaidade que nós precisamos matar todos os dias dentro de nós. Como se não bastasse tudo isso que Saul já havia feito, quando estava no auge da sua guerra com Davi, perseguindo Davi, houve um momento em que Davi vai se refugiar na cidade dos levitas. Lá ele é ajudado, dão alimento para ele. Só que Saul não quer saber disso, ele vai ali naquele lugar, soube que os levitas receberam a Davi, ajudaram a Davi, e ele ordena que todos aqueles sacerdotes sejam assassinados, aqueles levitas sejam assassinados. Olha que coisa má, que coisa maligna, que coisa sem responsabilidade. Os levitas eram o povo separado de Deus, eram os representantes de Deus ali na terra. Saul demonstra total falta de espiritualidade e respeito com as coisas de Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, 17 até o 19, fala isso. E disse o rei aos de sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Interessante que quando Deus manda Saul fazer isso, ele não faz. Nós precisamos dar prioridade àquilo que é de Deus e à sua vontade. Fazer a vontade de Deus deve ser sempre aquilo que nos move todos os dias. Saul não fez quando era para fazer, mas fez quando não era. Quando foi do seu interesse próprio, ele fez. Reflita sobre isso. Pense o que você tem feito com relação à vontade de Deus em sua vida.
E como falei, todo pecado traz sua consequência. Saul teve uma vida de desobediência, uma vida realmente que tinha tudo no início para ser um sucesso, mas devido às suas más escolhas, devido à sua desobediência, ele trilhou caminhos com os quais Deus não compactuava. Portanto, nós chegamos no tópico de número 3, que fala um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. Subtópico 1, o preço de não se ouvir e obedecer a Deus. Devido à desobediência de Saul, devido a ele tantas vezes receber a orientação de Deus e não seguir a orientação de Deus, fazer tudo conforme a sua cabeça, Deus então para de falar com Saul. O silêncio de Deus no seu reino, na sua história, no seu ministério, na sua trajetória, foi a consequência principal para os atos de Saul. Deus se calou com Saul. Deus já não falava mais com Saul. Deus já não era mais com Saul. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer em tudo em nossa vida, é buscar a orientação de Deus. Ore ao Senhor, peça a orientação de Deus, peça a direção de Deus. Mas quando essa direção vier, obedeça. Obedeça, porque se é vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Então obedeça à voz do teu Senhor. Subtópico número 2 fala de algo que me parece ser o fundo do poço de Saul, buscando respostas no mal. Como Deus já não falava mais com Saul, e porque ele estava diante de mais uma batalha diante dos filisteus, ele tenta ouvir a voz de Deus. Deus não fala com ele. Deus não fala das maneiras convencionais. Você sabe que antigamente se consultava a Deus por meio do sacerdote, por meio das pedras, Urim, Tumim, que Deus respondia sim ou não. Deus não falava com Saul. Deus também já não falava por meio do profeta Samuel. Samuel já era falecido, não tinha mais a voz profética e não tinha mais a voz por meio dos sacerdotes. Deus se calou no ministério de Saul. Então Saul, desesperado, querido, olha só, vai buscar uma feiticeira para que as divindades falassem com ele. Saul chega ao fundo do poço. Meu livro de Samuel, capítulo 28, versículos de 5 ao 7, diz assim: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Meu Samuel, capítulo 28, agora no versículo 8 até o 10. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele, e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Olha só, querido, Saul vai procurar a feiticeira. Saul se disfarça e, além de tudo, usa o nome do Senhor diante da feiticeira. Realmente Saul chega ao fundo do poço do seu ministério. Querido, tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com aquela decisão que você tem tomado todos os dias da sua vida. Você olha hoje para Saul e vê como Saul chega ao fundo do poço, e às vezes você está fazendo a mesma coisa e não está vendo. Precisamos cuidar da chamada de Deus em nossa vida. Essa desobediência foi tão marcante que naquele momento Deus decreta a morte de Saul. Chegamos então ao subtópico de número 3, do tópico 3, o fim de um reinado. O primeiro rei de Israel tem um fim trágico. Ele tira a sua própria vida. Ele, com a notícia de que seus filhos haviam morrido na guerra, desesperado, pede para que seu escudeiro tire a sua vida, e o seu escudeiro se nega. Ele então se lança sobre a espada e tira a sua própria vida. O Senhor Deus escolheu a Saul.
foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, e se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino seria confirmado para sempre. A cada momento somos desafiados a sermos obedientes a Deus e precisamos entender que uma decisão errada pode levar a outra decisão errada, tirando-nos do centro da vontade do Senhor. Querido, precisamos estar atentos à vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua voz, entender o seu chamado, buscar orientação de Deus para tudo o que vamos fazer. Saul, infelizmente, tinha tudo para dar certo, mas não aproveitou a oportunidade, não aproveitou a honra de Deus, não aproveitou a sua chamada, o seu ministério para fazer a vontade do Senhor. Poderia ter sido muito mais abençoado, mas não foi por causa das suas decisões. Que nós venhamos aprender com o exemplo de Saul a cuidar, a obedecer, a tratar da nossa vida espiritual com muita responsabilidade e diligência, dando valor ao que mais importa para nós, que é a presença de Deus em nossa vida. Eu quero concluir essa aula deixando com você 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, o início da nossa caminhada não é garantia para a forma como vamos terminar. É preciso persistir. Segundo, obediência parcial não é obediência, e sim desobediência. Deus requer que obedeçamos. Terceira coisa, a pior coisa que pode nos acontecer em nossa vida é não cumprirmos com o propósito para o que Deus nos comissionou. Querido, que o Espírito Santo possa falar mais no teu coração. Quero te convidar para nós orarmos. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula. Obrigado, Senhor, por nos ensinar por meio da vida de Saul, que infelizmente, Pai, não é um bom exemplo para nós, mas nós aprendemos também com os erros, para que venhamos fazer diferentes em nossa vida, em nosso ministério. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos Te obedecer, Pai, para que nós tenhamos um ministério frutífero e que nossa vida seja acompanhada da Tua presença em todos os dias, Pai. Continua conosco, nos abençoando, direcionando em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, foi um prazer ministrar mais uma aula aqui para você. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Continua conosco, manda para alguém essa aula, comenta, compartilha. Tem sido bênção para você? Então coloca aqui nos comentários: pastor, tem sido bênção. Deus tem falado comigo. Nosso objetivo aqui é fazer com que você ame cada vez mais a palavra de Deus. Então, se você está saindo dessa lição, gostando um pouquinho mais de estudar a Bíblia, amando um pouquinho mais os personagens da Bíblia, nós já ficamos muito felizes. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Não esqueça, ame a palavra de Deus.